todo mundo aí. Bom dia. É muito gostoso, né, saber que vocês estão aí do outro lado, nos esperando e esperando para que juntos nós possamos adorar o nosso Deus, aprender mais da sua palavra. E é uma alegria, né, para nós termos o privilégio de poder estarmos aqui servindo a igreja, servindo o nosso Deus, e graças a Ele, né, a obra dele não para. E nós estamos em família, nas nossas casas, aqui na igreja, buscando a Deus, e que isso possa crescer cada vez mais, esse desejo, essa alegria de buscar o Senhor, de estarmos juntos, louvando o nome do Senhor, que isso cresça no nosso meio cada vez mais. E nós vamos começar cantando, né, que é uma coisa muito gostosa de se fazer, entoando louvores a Deus, porque Ele merece, Ele é digno, Ele é bom, e a misericórdia dEle dura para sempre. Lá no Salmo 23, 6 diz que a bondade e misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Que isso seja uma certeza nas nossas vidas nesse tempo, no dia de hoje, na semana que inicia, que a gente possa ter essa certeza no nosso coração, que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente estão conosco e nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então vamos adorá-lo por isso, né? O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Vamos lá? Hoje nós não mandamos as letras para vocês em casa, porque os nossos meninos aqui, Josué, Lucas, João, Laudo, ontem trabalharam bastante, vão colocar a letra aí na tela para vocês, e vocês podem acompanhar com a gente, cantando, podem levantar, podem bater palma, exaltem ao Senhor, conforme a liberdade que o Espírito Santo der a vocês aí na sua casa. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia. Te adorarei com tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom.
tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom o tempo todo e a bondade dele dura para sempre. Então quer dizer que ele continua sendo bom. Talvez esse seja o momento de nós aprendermos, né, a confiar nesse Deus que faz milagres, a dar um passo de cada vez e sem duvidar, né, sem duvidar da bondade, do amor, da graça e da misericórdia desse Deus, porque ele continua sendo bom. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. No Salmo 62:6 diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, e derramai perante ele o vosso coração. Porque ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Então pode confiar, sem medo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Como é bom, né? Como é gostoso poder ter essa esperança de crer, de servir um Deus que é verdadeiro, que tem os olhos dele sempre atentos a nós e que permanecem em nós. O nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. E Ele não faz as promessas e sai correndo, né? Ele cumpre as promessas dele na nossa vida. Então, podemos enfrentar o que for, né? Nós sabemos, temos certeza de quem é que luta por nós. Os planos dele não são frustrados. E por isso, podemos depositar toda a nossa esperança e confiança
nesse Deus de aliança, nesse Deus de promessa. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sim, Senhor, é nisso que nós cremos, Pai. Na tua bondade, na tua fidelidade, no teu grande amor por nós. Cremos, Deus, que o Senhor não deixou de ser bom.
o Senhor continua sendo Deus. E nós confiamos, Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, Senhor Deus, nas Tuas mãos, porque nós cremos e colocamos em Ti, Senhor, a nossa esperança. Pai querido, Te agradecemos e louvamos por esse tempo juntos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque não existe nada que possa nos separar do Teu amor. Deus, queremos pedir agora a Tua bênção, a Tua unção, ó Deus, sobre a vida do Laudo e o Teu comando, Senhor Deus, na ministração dessa palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre no nosso meio, Deus, onde estivermos. Muito obrigado por esse tempo juntos, Deus. Te agradecemos, Te louvamos e colocamos agora os nossos corações nas Tuas mãos. Queremos aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. É com grande alegria que nós podemos chegar na presença do nosso Deus com louvores e adoração. Obrigado, Senhor, porque nós podemos cantar, entoar louvores, dizendo de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E a mensagem de hoje também tem esse propósito, de mostrar nas nossas vidas aquilo que Deus quer realmente de cada um de nós, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. No domingo passado, o pastor Nonato trouxe uma mensagem sobre o livro de Apocalipse, no capítulo 1, falando sobre o cuidado de Deus sobre nossas vidas. E nós vamos continuar falando sobre isso, só que agora, um pouco mais atrás, lá no Salmo 121. Os irmãos que estão em suas casas, podem abrir suas Bíblias, seus tablets, procurar o Salmo 121, que é o texto que nós vamos estar estudando nessa manhã, e vamos estar meditando sobre ele e tentando trazer isso para o nosso contexto de hoje, aquilo que Deus tem também para nós hoje. Uma das coisas ricas da palavra de Deus é exatamente essa. O que foi escrito há mais de 2, 3 mil anos é novo. Fala as nossas vidas da mesma forma. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, porque ela fala dos nossos sentimentos, ela fala da essência do ser humano. Não é um livro de história, não é um livro científico, não é um livro que tenha outras conotações, mas é um livro de relacionamento, do relacionamento do homem com Deus. Aquilo que falta para o homem, Deus revela mediante a sua palavra. Vamos ler o texto? Salmo 121, diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Verso 4, o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Verso 8, ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Os estudiosos, os teólogos, costumam dizer, tentar encontrar como esse salmo foi escrito, por que ele foi escrito e para quem ele foi escrito. Alguns dizem que foi Davi que escreveu quando estava num campo de batalha e olhando para os montes, vindo os exércitos na direção deles, ele pergunta, de onde me virá o socorro? Outros dizem que não, que foi durante uma viagem, que ele teria que passar por montes, por vales perigosos. E ele faz essa pergunta, de onde me virá o socorro? Há outros teólogos que dizem que naquele período, muitos cultos a deuses pagãos eram feitos nos montes. Então Davi estava olhando para aquilo e perguntando, será que de lá me vem o socorro?
Sabe, esse tipo de conjectura, ele não está errado de ser feito. Por quê? Porque são várias situações que podem realmente, de fato, ter gerado essa pergunta. Então, o que nós podemos entender sobre isso? Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos muitas situações que nos colocam em situação de perigo, que nos colocam em situação de dúvida, em situação de medo, em situação de constrangimento, em situação de ansiedade. Talvez aqueles montes fossem exatamente os perigos que o cercavam, e são os perigos que nos cercam. Será que eu vou ficar desempregado? Será que eu vou conseguir passar por esse período de doença? Será que eu vou conseguir suportar essa adversidade que está vindo na minha vida? Será que nós vamos passar bem por essa situação do coronavírus? São situações que nos colocam, que nos remetem à ansiedade, ao medo, infelizmente até muitas vezes ao desespero. Mas, independente do que seja essa circunstância, o salmista aqui ele deixa bem claro, no verso 1, de onde virá o meu socorro? A resposta é única, é somente uma. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Sim, todo socorro vem de Deus. Para aqueles que creem, para aqueles que acreditam em Deus e sabem, já tiveram uma experiência sobre isso. Quando ele fala que Deus é o socorro, ele não está falando de uma coisa que talvez ele imagine, mas ele está falando de situações que ele viveu, que ele sentiu, situações em que Deus livrou ele, e que ele sabia que a mão de Deus estava operando. Conosco também é assim. Quantas situações, quantas dificuldades nós já passamos, e que depois nós fomos ver o quanto a mão de Deus estava estendida sobre as nossas vidas. Davi, na sua história, mostra bem claro toda a confiança que ele tinha no Senhor, toda a confiança que ele tinha em Deus para livrá-lo das situações difíceis. A história mais conhecida, é claro, é do gigante, Davi contra o gigante Golias. Mas não foi só essa. Davi enfrentou muitas situações de perigo, muitas situações difíceis. E em todas elas, ele aprendeu a colocar a sua confiança em Deus. Quais são as suas experiências com Deus? Pare um pouco para pensar e eu tenho certeza que você vai lembrar. Nesse momento, Deus me socorreu. Eu estava passando por dificuldades, eu estava passando por aflições, eu estava passando por problemas, mas o Senhor estendeu suas mãos sobre mim e me livrou, e me ajudou, e cuidou. O salmista, ele coloca bem claro isso. Veja, no verso 2 ele diz: o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Ele fez os céus e a terra, e tudo o que nela há. Nos fez também. Então ele nos conhece, ele sabe como somos, ele sabe como nós agimos, sabe o que nós fazemos. Ele entende o nosso ser muito melhor do que nós mesmos. Ele é todo-poderoso para fazer muito e muito mais do que nós sentimos, pensamos ou imaginamos. Ele é o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. Nosso Deus é constante. Ele não é um Deus que oscila, ele não é um Deus que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora nos ajuda, outra hora não nos ajuda. Lamentavelmente, quem é assim somos nós. Nós é que muitas vezes nos desviamos dos caminhos que Deus nos tem preparado. Nós é que oscilamos, uma hora em alta, outra hora em baixa. Nós é que muitas vezes procuramos outros lugares, outras formas, outras fontes de socorro. Nós nos esquecemos de Deus, mas Ele não. Ele não se esquece de nós. Ele está todos os dias ao nosso lado. Ele está todos os dias com as suas mãos estendidas, dizendo: filho meu, venha, eu quero te ajudar, eu quero te acolher, eu quero cuidar de você. Nosso Deus é constante. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila.
Verso 5: o Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para te proteger. Por mais que nós imaginemos que existam 7 bilhões de pessoas no mundo, Deus está do lado de cada um de nós. Ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus que abandona. Nós vimos agora há pouco, Ele é um Deus constante, constantemente na nossa presença. Ele está conosco todos os dias. Ele está ao seu lado. Você pode conversar com Ele, você pode interceder a Ele, você pode buscar nele a sua confiança. Deus está do nosso lado pessoalmente. E Ele nos guarda também fisicamente. No verso 6, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Tente imaginar o povo no deserto, naquele período, um sol escaldante, um sol que machuca, que queima. Muitas vezes aqui, nós, no interior do Paraná, ou na capital do Paraná, já não aguentamos muitas vezes o calor. Imagine um deserto. Mas Deus cuidou do povo no deserto durante 40 anos. A lua tem o frio, tem o gélido, que no deserto é tão marcante, é tão angustiante quanto o próprio calor. Mas Deus protegeu o povo durante 40 anos, também durante a noite. Então o salmista está lembrando as pessoas daquele período para quem ele escreveu e nos lembrando hoje também de como Deus nos protege, como Ele nos guarda, como Ele cuida de cada um de nós. E é nisso que nós devemos confiar, que Deus nos guarda constantemente, pessoalmente, fisicamente. Mas o mais principal, o principal de tudo, é que Deus nos guarda espiritualmente. Verso 7. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Esse proteger a vida não é o proteger a vida física, a nossa vida, mas a nossa vida espiritual. O que nós fazemos, que de fato para Deus é o mais importante. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, que nós passaríamos por dificuldade, passaríamos por problemas. Tudo o que acontece no mundo atinge crentes e não crentes da mesma forma. A chuva que cai, cai sobre crentes e não crentes. O sol incide sobre crentes e não crentes. Nós estamos no mesmo barco, se assim podemos dizer. Mas qual é a diferença? A diferença é que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, um Deus que está cuidando da nossa vida, não apenas física, mas principalmente espiritual. Nós estamos sujeitos a todas as intempéries. Sim, nós podemos cair, nos machucar, nós podemos, se ficamos doentes, nós temos as mesmas dificuldades, falta de emprego, nós temos dificuldades financeiras, nós temos dificuldades de relacionamentos, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro habitante desse planeta. A diferença é que, quando confiamos em Deus, nós temos um apoio, nós temos aquele que pode cuidar da nossa vida, aquele que trabalha o nosso ser, não apenas físico, mas interior. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa que tive problemas de depressão, ainda tenho, né? Depressão não é uma coisa que se cura, mas uma coisa que se controla. E eu costumo dizer que, para você lidar com a depressão, você precisa dos 3 Fs, que são, primeiro, a fé, segundo, a família e terceiro, a farmácia. A fé em Deus nos dá força, nos sustenta espiritualmente a nossa mente para que nós possamos entender as situações e lidar com cada uma delas. A nossa família é o que nos dá o suporte, é aquela que cuida de nós, está ao nosso lado, nos colocando de novo no rumo que muitas vezes nós nos desviamos. E a farmácia representa toda a medicina. Sim, Deus usa a medicina para nos curar, para nos tratar. Eu tenho experiências com relação a isso, Deus já me mostrou várias vezes isso, de como Ele usa médicos, como Ele usa a medicina. Então nós temos que confiar que Deus, Ele está cuidando do nosso físico e também do nosso espiritual. A fé que eu tenho nele me faz levantar todos os dias,
me faz enfrentar as dificuldades, me faz caminhar com as pessoas que estão ao meu lado, me faz caminhar com a igreja com a qual eu congrego, me faz ver o mundo de uma outra forma, me faz tratar as pessoas de um modo diferente, me faz levar o evangelho para outras pessoas, mostrando que Deus é bom e que Ele cuida de cada um de nós. Deus cuida de mim espiritualmente, Deus cuida de você também. Deus cuida de cada um daqueles que quiserem. Basta estendermos as mãos e nos direcionarmos no caminho dele. Ele protege as nossas vidas, sim. Ele nos guarda. E não é só um dia, não é um outro dia. Como vimos, ele é constante. Ele não tem variações. E o verso 8 diz: Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e para sempre. A nossa maior esperança é que o fim dessa vida física não é o fim, é só o começo. O fim dessa vida que nós temos hoje não representa o fim de tudo. Representa o começo da vida com Deus. A promessa de Deus de que nós teremos paz, alegria, felicidade, que não enfrentaremos mais doenças, nem dor, nem angústia, é a promessa da vida eterna com Ele, que vai acontecer quando passar esse mundo. Nós estamos sujeitos a tudo nesse mundo. Lá nós estaremos com Deus e livres de tudo isso. Mas aqui Deus cuida de nós. E lá Ele vai continuar cuidando, para todo sempre. Não é só um dia, não é só um momento, é sempre. Nesse momento em que nós vemos na televisão, nós vemos em alguns lugares, tantas pessoas sem esperança, tantas pessoas com medo, tantas pessoas ansiosas, nós temos que pensar que Deus cuida de nós. E que se nós confiamos nele, confiamos na sua palavra, nós devemos descansar, nós devemos procurar em Deus o socorro, o auxílio. Eu olho para os montes e pergunto: de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E o seu? Creia também no Senhor. Acalme seu coração. Aquiete seu coração. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que está acontecendo, Deus está comandando. Ele não vai permitir que nada saia do controle dele, daquilo que ele estabeleceu que poderia acontecer. Não, não é Deus que quer que todas essas coisas ruins aconteçam. O projeto de Deus para o homem era o jardim do Éden, mas o homem pecou. O homem se desviou do caminho. Por isso nós estamos diante dessa situação. Por isso nós estamos passando por tantas tribulações e por tantas dificuldades até a vinda do Senhor Jesus. Mas Deus cuida de nós. Ele cuida daqueles que o servem. Ele cuida daqueles que o procuram. Se nós tivermos que passar por dificuldades, essas dificuldades certamente terão um propósito. Um propósito de aumentar a nossa fé, um propósito de dar honra e glórias a Deus, um propósito de levar o evangelho a outras pessoas. Tudo tem um propósito. Nada do que Deus faz é em vão, é à toa ou é inútil. Então, se nós temos que passar por uma determinada situação, nós temos que levantar as mãos para os céus e agradecer e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo na tribulação. É como Jesus no barco com os apóstolos, com os discípulos. Homens de pequena fé. Muitas vezes nós somos homens de pequena fé. Nós olhamos as circunstâncias, olhamos as dificuldades ao nosso redor e esquecemos de olhar para Deus. Esquecemos de buscar nele a salvação. Esquecemos de confiar nele como nosso protetor, como aquele que nos guarda, como aquele que não dorme, como aquele que está todos os dias ao nosso lado. É isso que nós temos que fazer neste momento, irmãos. É isso que nós devemos procurar. Senhor, o que o Senhor está querendo trabalhar na minha vida com tudo isso? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer
como que nós devemos agir. É assim que devemos pensar, é assim que devemos procurar. Olho para as dificuldades, para as circunstâncias, para os problemas e me pergunto, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, que é poderoso para fazer tudo e muito mais daquilo que pensamos, sentimos ou imaginamos. Deus é o nosso protetor. Pense nisso, guarde isso. Vamos passar por essa situação de dificuldade, por essa questão do coronavírus, com a mente de que o que vier nos acontecer vem das mãos do Senhor. E o Senhor está conosco, cuidando de cada um de nós, protegendo, nos guardando. E se tivermos de partir, Ele estará conosco, porque a nossa esperança é essa, que a nossa vida não termina com o fim físico, mas nós estaremos no reino com Deus, com Jesus. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Saber que, seja o que for, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu confio na palavra, eu confio no que está escrito. Eu acredito, não apenas porque são letras ou palavras, mas por experiência própria. E eu creio que se você parar um pouco para pensar, você também vai chegar a essa conclusão. Que o Senhor está ao seu lado todos os dias, cuidando e guardando. Que sejamos assim, irmãos, com os nossos olhos fixos em Deus. Fixos naquele que pode nos guardar e nos proteger todos os dias e para todo sempre. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado porque nós podemos estar aqui hoje, Senhor, fazendo essa transmissão, transmitindo a Tua palavra para aqueles irmãos que, por determinação governamental, não podem sair das suas casas, que estão participando, ó Pai, contribuindo para esse período de isolamento por causa do coronavírus. Mas nós temos esse canal de acesso para continuarmos louvando o Teu nome, adorando o Teu nome, ouvindo da Tua palavra, compreendendo aquilo que o Senhor quer nos dizer e vivendo da forma como o Senhor quer que nós vivamos. Obrigado, ó Pai, porque nós temos pessoas que cuidam dessas circunstâncias todas, pessoas que estão lidando, os profissionais de saúde, o próprio governo, ó Deus. Nós queremos colocar essas pessoas nas Tuas mãos, pedir que o Senhor esteja direcionando cada uma delas, esteja cuidando de cada uma, ó Pai, esteja dando sabedoria e discernimento para que as ações que forem realizadas possam ser ações efetivas, que venham a contribuir com a saúde pública. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que, apesar de estarmos separados fisicamente, o Teu Espírito Santo nos une por amor a Cristo. Nos une e nos faz um só corpo em Ti. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Nonato? Bom dia, muito obrigado, Laudo, pela palavra que recebemos. Que o Senhor nos conforte, o Senhor continue fazendo isso que tem feito. E que bom que nós podemos olhar com os nossos olhos na expectativa de alguma esperança, de alguma resposta. Olhamos para os montes e de lá vem o nosso socorro. Louvado seja Deus. Queridos, como o Laudo já bem falou, nós temos esse tempo onde somos impossibilitados por uma consciência solidária de que nós devemos permanecer nas nossas casas, nesse período chamado de confinamento, quarentena, onde nós evitamos a convivência social pública, e então isso atinge o nosso culto público. Mas que bom que nós temos esses instrumentos que possibilita nós estarmos juntos virtualmente, mas em comunhão com Deus. E por uma sugestão essa semana aí da Rosângela, de que nós aproveitássemos a ceia, ou o domingo da ceia, para realizarmos a ceia
dessa forma, onde nós aqui oramos pelos elementos, você aí na sua casa, com a tua família, de prontidão junto dos elementos, nós podemos então orarmos juntos e celebrarmos juntos a ceia. Eu queria ainda que, quando terminássemos a ceia, você não saísse para nós termos um momento de oração. Existe hoje no Brasil uma união de oração das igrejas, do povo evangélico. Como eu publiquei nos nossos grupos, nós não estamos coletivamente, como igreja, fazendo parte de um jejum nacional. Entendemos que o jejum é uma disciplina espiritual, e que o indivíduo deve tomar livremente essa decisão, e que quando se pensa em um jejum nacional, os exemplos que nós temos na Bíblia, ou foi uma sociedade, uma nação teocrática que entendia que havia desviado-se dos propósitos de Deus, então voltava-se para o Senhor, como nós temos pelo menos 3 acontecimentos no Antigo Testamento com o povo de Israel, e nós temos o povo de Nínive, que ouviu a palavra, arrependeu-se e promoveu um jejum nacional, um jejum de arrependimento, onde diz que até os animais fizeram parte desse jejum. Então, entendemos que o jejum é um instrumento espiritual de arrependimento para que o Senhor retire do povo um jejum nacional, nessa proporção, nessa realidade. Retire do povo a sua ira e traga graça, perdão, restauração. Mas se você tomou a decisão de jejuar nesse dia, como nós falamos, você tem toda a liberdade, afinal de contas, é pessoal, é uma disciplina espiritual pessoal. O Senhor te abençoe. Nós continuaremos esse domingo em oração, como temos feito durante esse tempo, pelo menos 3 dias, 3 vezes no dia. Nós tiramos um tempo para orarmos, clamarmos pelo nosso país, pelos governantes, e que o Senhor continue te dando graça nessa tua decisão de separar esse tempo para jejuar, para buscar o Senhor. Eu gostaria então que nós fôssemos para a palavra de Deus. Eu espero que você já esteja aí com os teus elementos, o pão e o suco, ou vinho, como nós falamos aí. Se talvez você não teve tempo de pegar, de comprar o suco de uva, o vinho, não tem na tua casa, então você pode pegar um outro líquido, um outro suco e utilizar isso para realização da ceia. Lembrando que o efeito, o sentido não está na composição química do que é esse produto, né, do que é esse elemento, mas sim no simbolismo, no que ele significa, e ao nós orarmos, nós entendemos então que nós compartilhamos espiritualmente do pão e do sangue de Cristo. Então eu quero convidar você nesse momento a nós orarmos ao Senhor por esses elementos. Se você então está com esses elementos na tua casa, vamos orar ao Senhor, dando graças a Deus por aquilo que representam esses elementos, que é o pão e o vinho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor agora esses elementos que nos remetem ao significado da ceia do Senhor. Cristo morreu por nós, teve o seu corpo transpassado, moído, quebrado por nós, foi consumido pelos nossos pecados. O seu sangue foi derramado, e a tua palavra diz que por esse ato houve remissão para os nossos pecados. O Senhor fez expiação por nós, o Senhor se colocou no nosso lugar, Pai, onde nós não poderíamos estar. E por meio desta obra, a tua palavra nos dá esperança de que nós temos acesso ao Pai, por meio do que o Senhor fez. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta graça. E nesse momento, ó Deus, quando os meus irmãos estão com seus elementos aí nos seus lares, nós queremos igualmente considerar, ó Pai, que todos esses elementos estão juntos nessa representação, ó Deus, espiritual, aonde participamos do pão e do corpo
nos lembrando exatamente o que ambos representam neste ato de ceia. Muito obrigado. Louvamos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é bom. E esta bondade se estende, se efetiva em nós sermos perdoados e sermos chamados, efetivamente feitos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. A palavra do Senhor nos diz, num texto clássico sobre a ceia, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nesse momento, então, eu quero convidá-lo a pegar ou distribuir aí com os seus queridos, seus familiares, o pão e o suco, o vinho, aquilo que você tem na sua casa aí para utilizar, você distribua agora entre os teus queridos esses elementos. Nós vamos dar um minutinho para você fazer isso e nós continuamos com a nossa ceia. Ainda o texto continua dizendo, e tendo dado graças, versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Meu irmão, minha irmã, espero que você já esteja então com o pão e com o cálice em suas mãos, e eu quero convidá-los nesse momento então a juntos cearmos como o corpo de Cristo. Nós temos irmãos aí em Paranhos, temos irmãos lá em Recife, em Olinda, então nesse momento você se junta a nós. Temos gente na Alemanha, né? Walter Feckenhaus, que coisa boa nos juntarmos com o povo de Deus. Então, nesse momento, se junte a nós como corpo de Cristo e vamos cear juntos. Podemos também, semelhantemente, tomar o cálice. Pedir nesse momento que o Lucas esteja orando conosco, dando graças ao Senhor, uma oração de gratidão ao nosso Deus. Tá bom, vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço por essa manhã, obrigado por esse dia que tu nos concedeu e te agradecemos pela oportunidade de, mesmo talvez distantes, mas em unidade, estarmos ceando e lembrando do sacrifício, daquela prova de amor que tu fez, Deus. Agradecemos, Deus, porque tu nos alcançou com o seu corpo, com o seu sangue, e hoje nós podemos celebrar, Deus, dessa sua obra, Deus, dessa sua atitude, Deus. Te agradecemos por tudo, que o Senhor possa estar abençoando o dia e a manhã de cada irmão que está conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. É uma forma nova, né, de participarmos da ceia. E nesse momento, então, eu gostaria de nós termos um tempo onde você, junto com os teus filhos, esposa, esposo, pais, você se juntasse conosco agora em oração pelo nosso país. Eu penso que talvez um dos maiores desafios, irmãos, de nós, nesse tempo que nós vivemos como cristãos, como igreja, é nós termos discernimento do que de fato está acontecendo. Nós ouvimos muitos discursos e nós precisamos ter o discernimento o que está por trás desses discursos. Como igreja,
nós não embarcarmos realmente sendo pró ou contra, com base nos discursos que ouvimos, mas termos uma temperança, termos uma serenidade de ouvirmos a Deus e, como igreja, nos colocarmos como profetas realmente nessa nação, onde nós denunciamos o pecado, mas nós também temos uma palavra de esperança para o nosso povo, para a sociedade que está em volta da igreja. A igreja ela deve ter um posicionamento aonde nem político A, nem político B utiliza como peça de manobra, mas ela tem um discernimento para se posicionar neste mundo sem cor política, sem cor ideológica, mas ser capaz de profetizar porque ela está isenta, ela não está comprometida com a política partidária, mas ela ganha essa autoridade, ela tem essa autoridade de profetizar no mundo, porque ela é um ente de Deus nesse mundo, na sociedade, ela participa dele, mas, porém, pura, limpa, porque entende o seu papel, que o seu papel não é defender A ou defender B, mas defender a justiça, defender a integridade e, sobretudo, denunciar que o pecado jaz sobre a nossa nação e que Deus, ele, assim como fez nas nações no passado, ele pode trazer punição, ele pode trazer castigo, mas ele também traz redenção. Então, devemos orar por isso, pedindo que Deus olhe para o nosso país, olhe para os nossos governantes. Não vamos ter governante de estimação, e apenas orar por um, mas orarmos por todos, para que Deus traga realmente graça, traga visão, abra a visão para que governem conforme aquilo que é esperado dos governantes. Então, se coloque conosco nesse momento em oração, queremos interceder pelo nosso país. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, como igreja local, esse lugar que o Senhor plantou, essa porta que o Senhor abriu aqui nesse bairro, nesta cidade, nós queremos nos juntar com o povo de Deus nesse momento, que está intercedendo, está orando ao Senhor, o povo de Deus neste país, fora do Brasil, pessoas que estão clamando por este país, clamando pelas nossas estruturas, ó Deus, que as estruturas de poder, estruturas políticas, estruturas executivas, as estruturas, ó Deus, que são responsáveis por, nesse momento difícil, de dar alguma resposta, de dar algum direcionamento para as sociedades. Nós oramos, ó Deus, nos colocamos com o povo de Deus, pois entendemos, ó Senhor, que temos autoridade espiritual, porque não estamos vendidos, não estamos ligados, ó Deus, comprometidos com algum jogo espúrio, ó Deus, mas nós entendemos o nosso papel como igreja, Senhor, que estar presente nesse mundo, estar presente em tudo que diz respeito à sociedade, porque a igreja está presente, a igreja é um ente nessa sociedade, mas entendemos, ó Deus, que o nosso ministério não pode se vender, não pode se comprometer para não perdermos a voz profética neste mundo. Por isso nos colocamos como povo de Deus intercedendo por este país, ó Deus. Um país que perece, ó Deus, pela corrupção, um país que perece pelas injustiças, pelas desigualdades, ó Deus, um país que perece pela pobreza extrema, Senhor, em vários lugares deste país. Nós oramos por um país que perece pela imoralidade, ó Deus, pela sensualidade. Nós oramos pelo nosso país, ó Deus. Esse país, o Senhor nos colocou neste lugar, o Senhor nos fez nascer nesse lugar, o Senhor nos fez ser igreja neste lugar, e por isso nós queremos clamar, ó Deus, que o Senhor lance sementes de esperança para este país, ó Deus. Que o momento que nós vivemos, que é um momento de crise de saúde pública, mas que esse momento de crise de saúde pública, que tem trazido também um impacto sobre a economia, sobre o aspecto social das pessoas, tem trazido crise política, ó Deus, tem trazido crise na área da justiça. Nós oramos em nome de Jesus, que todas essas crises que nós vivemos, como a própria palavra dá a entender,
ela possa ser a oportunidade de algo novo ser gerado, mas algo novo bom, Senhor, algo novo bonito, algo novo que traz esperança para este povo, ó Deus. Em nome de Jesus, visita, ó Deus, agora todos os cantos deste país, todos os cantos dos poderes constituídos neste país, ó Deus. Rogamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Olha para o nosso presidente, ó Deus, coloca serenidade, coloque sabedoria, coloque prudência, Senhor, capacidade de organizar, de liderar, Senhor, de trazer esses governantes que servem como ministro, ó Deus, no governo de um país desse tão grande. Eu peço em nome de Jesus, dê a capacidade deste presidente eleito, Senhor, por este país, para neste momento ser um catalisador, Pai, um catalisador de potenciais, um catalisador de governantes, um catalisador de pessoas que estão servindo, trabalhando para este tempo passar e nós viemos desfrutar de paz. Eu te peço em nome de Jesus, olhe para os presidentes da nossa Câmara Federal, ó Deus, que nós, nesse momento, não queremos fazer o julgamento ideológico, o julgamento daquilo que nós, no senso comum, enxergamos, mas eu te peço também que haja um despreendimento do personalismo, ó Deus, que haja um despreendimento dos projetos pessoais, ó Deus, e que este homem coloque o seu coração, a sua mente com o desejo de servir a este país, ó Deus. E junto com o presidente do Senado, Senhor, também possam abandonar, Senhor, os projetos, nesse momento, os projetos individuais, ó Deus, de poder, de alcançar alguma coisa de maneira que talvez não seja legal, não seja justa, e se juntem com os governantes deste país, ó Deus, de maneira íntegra, para governarem para o bem do povo. Em nome de Jesus, o judiciário, ó Deus, use esses ministros que estão ali, ó Deus, da Suprema Corte, que tem autoridade, Senhor, de definição de muitas coisas para o andamento deste país. Em nome de Jesus, que esses três poderes, ó Deus, como é constituído o nosso regime no nosso país, possam servir juntos, possam trabalhar juntos, ó Deus, em nome de Jesus. Que todo esse pensamento, ó Deus, de derrubar governo, que nós percebemos no ar por aí, ó Deus, seja derrubado em nome de Jesus, não porque é este governo, ó Deus, é porque este governo foi eleito pelo povo. Nós entendemos que o Senhor, por meio do voto, ó Deus, colocou estes governantes aí, então nós pedimos em nome de Jesus, que caia por terra todas essas artimanhas de, por baixo do pano, ó Deus, vir a substituir governo de maneira ilegítima. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus, age neste nosso país. Também com essa crise de saúde que temos, esse vírus, ó Deus, que vai cada vez mais dominando as pessoas, principalmente pessoas mais idosas, e agora chegando nas periferias, chegando nas pessoas mais pobres e causando estragos, ó Deus, causando mortes. Nós oramos em nome de Jesus, ó Deus, como é esperado, que nós tenhamos esperança e venhamos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor venha intervir nesta situação, ó Deus. Venha ter misericórdia de nós, venha ter misericórdia de nós, ó Deus, e afasta essa praga do nosso país e do mundo, Pai. Em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe para empresas, muitas empresas que estão quebrando, Pai. Empresas demitindo funcionários em massa, ó Pai. Tem misericórdia. O que a gente prevê, ó Deus, é algo terrível adiante, um caos social muito grande, ó Deus, muitas pessoas desempregadas. Nós oramos em nome de Jesus. Dê graça, dê meios das estruturas econômicas do nosso país, poder dar algum suporte a essas empresas, ó Deus, para que elas permaneçam e possam, ó Deus, dar garantias da permanência desses empregos, ó Pai. Em nome de Jesus, sustente esses empresários, ó Deus, que muitos deles, ó Pai, estão fazendo realmente esforços enormes para manter os
os empregos, ó Deus, manter os funcionários e as suas famílias com esperança da comida na mesa, Pai. Em nome de Jesus, venha, ó Deus, socorrer. Socorre as famílias enlutadas, ó Deus. Previsão, ó Deus, de milhares de pessoas e milhares de famílias terem lutos no Brasil e no mundo, como já temos notícia por causa desse vírus. Mas nós oramos ao Senhor, traz conforto, Pai, àqueles que têm perdido o seu querido, Pai. Traga consolo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido. Traga o teu consolo, traga o teu conforto, ó Pai. Traga a esperança para aquele que está talvez chegando no ponto aonde a sua despensa está ficando vazia, ó Deus. Em nome de Jesus, traga esperança, traga alimento ao faminto, ó Deus. Mas que a igreja seja também instrumento do Senhor fazer esse socorro na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos, pedindo que o Senhor venha com graça. Graça, ó Deus, no nosso país. Socorra. Socorra o mundo, Pai. Países onde estão vivendo momentos terríveis. Países africanos onde isso começou a chegar. Equador, nosso vizinho aqui, ó Deus, que está vivendo um estado de calamidade terrível, Pai. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, nos juntamos com o povo de Deus. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não permita que venhamos olhar a nossa pequenez de fé agora e achar que uma oração no universo aí é tão pouco. Nos juntamos com o povo de Deus na face da terra e clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos, ó Deus, por esses países, muitos países tão fragilizados, tão desestruturados, alguns países africanos que não têm um hospital, ó Deus, com respiradores para socorrer a sua população. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, venha com socorro, com um ato de graça e de misericórdia, faz com que essa pandemia pare, ó Deus. Eu sei que o Senhor tem os teus propósitos, ó Deus, de glorificar o teu nome. Mas como crentes, ó Deus, como igreja, o que nós rogamos é que para a glória do teu nome, para o alívio do sofrimento das pessoas, traga, ó Deus, um alívio parando esta epidemia, Senhor, no mundo. Tenha misericórdia. É o que nós oramos, ó Deus, por misericórdia do Senhor. Afasta os teus olhos dos nossos pecados, ó Deus, dos pecados dos nossos dessas nações, ó Deus, dos países, do Brasil, e olhe para nós com um olhar de graça, de compaixão. Oramos assim confiados em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Nós louvamos a Deus por esse tempo, louvamos a Deus pela palavra que ouvimos, pelos louvores que podemos cantar ao Senhor, e que o Senhor te abençoe neste domingo, que seja um restante de domingo abençoado, abençoador. Não esqueça de tirar um tempo ainda hoje para estar orando, você, a tua família, colocando diante do Senhor tudo isso que nós vivemos, e não atemorize, ou não deixe o teu coração seja atemorizado, mas tenha confiança no Senhor, como nós ouvimos hoje. Deus está presente, Ele é o nosso socorro. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, e que logo, logo esse tempo passe e que nós possamos estar em comunhão com o Senhor. Com o Senhor nós estamos sempre, né? Mas comunhão uns com os outros aqui, presencialmente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor realmente faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe, meu irmão, e um bom domingo.